E aí, meu nome é Guilherme, seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai estar aprendendo como que a gente pode criar um ataque corpo a corpo aqui no Game Maker, né? Um ataque melee, né? Então, a gente vai ter esse personagem aqui que ele vai poder atacar clicando com o botão do mouse, né? E ele vai estar fazendo uma animação de ataque e tá atacando ali um alvo, né? E a gente vai estar entendendo como que isso funciona, né? Que até então eu só ensinei ataque com projéteis, né? Fazer sistema de tiro e tudo mais. Mas, diferente de projéteis aqui, um ataque corpo a corpo, ele cria uma caixazinha de covisão, né, uma hitbox, e essa hitbox que vai identificar ali o dano pra gente, tá? Então, basicamente é isso, tá? Eu vou estar fechando aqui, e eu tenho esse projeto de exemplo, que eu vou estar deixando na descrição do vídeo, tá? Ele é só um personagem que se movimenta aqui, tá? E ele já tem uma animaçãozinha de ataque aqui, né? Essa animação, você vê que ele faz 2 ataques, tá? Mas a gente não vai fazer esse sistema de combo aqui, a gente vai estar fazendo um ataque apenas. Eu coloquei essa animação aqui porque ela é mais fácil de ser vista, né? Então dá pra gente ter uma noção melhor ali que ele está atacando. As outras são meio rápidas, não parece de fato ali que ele está fazendo uma animação, né? Não dá pra gente perceber muito bem, tá? Então a gente vai ter essa daqui, mas esse vai fazer um ataque, tá? Então, vamos começar aqui, né? O que você precisa ter nesse projeto também é o seu código dividido em estados, tá? Se você não sabe usar State Machine, é bom que você saiba usar para esse projeto, tá? Para esse sistema aqui que a gente vai fazer, porque facilita muito para a gente na hora de desenvolver, né? Então, o meu código já está dividido aqui em estados e eu tenho um código de movimentação, tá? Então, o primeiro passo é isso, a gente vai criar um novo estado, onde quando a gente atacar, a gente vai ir para esse estado e é esse estado que vai fazer a checagem ali. Então, primeiro passo, criar um novo estado. Então, vou vir aqui, ó, function player states ATK, de ataque, né? Esse é o meu estado de ataque. Perfeito, a gente tem o nosso estado. E quando ele entrar nesse estado aqui, o meu sprite vai ser o sprite do meu ataque. Então, sprite index é igual a SPR player ataque. Perfeito. Agora, o que a gente tem que fazer, se eu for rodar o jogo, obviamente não muda nada, porque eu só criei isso daqui. Eu tenho que fazer com que ele saia do estado principal dele, que é o estado livre, e vá para esse estado aqui. Como? Com o botão do mouse, que é ele que é o nosso ataque, né? Então, eu vou checar aqui. Se mouse check button, pode ser o button pressed, não vai fazer muita diferença para a gente. MB left, ou seja, o botão esquerdo do mouse, o meu estado vai ser igual a player states ATK, o meu ataque. Eu quero o nome nesse estado, não executar como uma função, ok? Então, é isso. Quando eu apertar o botão do mouse, se eu estiver no estado livre, ele vai para o estado de ataque. Vamos rodar. Apertei, ele entra aqui no estado de ataque e faz a animação, tá? Só que ele não volta, né? Ele continua fazendo a animação infinitamente, porque foi o que a gente pediu para ele fazer, né? Então, o que a gente vai fazer agora é verificar se essa animação acabou. Se ela acabou, a gente vai e volta aqui para o estado livre dele, né? Bom, como que a gente verifica se uma animação de um sprite ela acabou, né? No Game Maker existem algumas formas de você fazer isso, inclusive já tem um evento próprio aqui em Other, que é o Animation End. Ele já faz essa verificação para a gente. Só que a gente não vai usar ele porque o nosso código está dividido em estados e vai ficar meio bagunçado se a gente colocar uma parte em um evento, uma parte no outro. Então, a gente não vai usar isso aqui, mas a gente vai fazer um código equivalente a ele, tá? No Game Maker, a gente tem duas variáveis aqui que vão ajudar a gente nisso, que é o Image Index, que ele pega o index do seu sprite, ou seja, qual imagenzinha aqui, qual sprite ele está no momento, e a quantidade de sprites, que é o Image Number. Então, verifique qual que é a quantidade máxima que você tem ali de sprites. E é com isso que a gente vai fazer a checagem, né? Então, vou vir aqui, se Image Index for maior ou igual a Image Number menos 1, por que menos 1? Mesmo princípio do array. Como ele começa do zero, você tem que diminuir 1 para que ele cheque ele da forma correta, tá? Então, meu estado, né? Vai ser igual a player states free, ou seja, eu quero sair do estado de ataque, saindo do estado de ataque, né? Vamos testar? Vou clicar aqui, olha só, ele está dando um bugzinho. Por que desse bug? Porque a gente tem que resetar o nosso image index, porque ele não vai fazer diferença aqui nos estados, né? Então toda vez que a gente clicar aqui, eu quero resetar o image index, ele vai ser 0, tá? Pode rodar de novo. Vou clicar, olha só, agora ele faz a animação certinha e ele sai
do estado de ataque, né? Já é meio caminho andado aqui pra gente, né? Uma coisa que eu vou fazer aqui também é que se eu tiver virado para esse lado aqui e eu clicar desse lado, ele vire para esse lado e vice-versa, né? Então, no momento do clique, eu vou checar o seguinte: se o meu mouse X, a variável que pega o meu X do mouse, né, for menor que o meu X, significa que ele está desse lado, né? Então, image xScale é -1. Vamos testar isso aqui? Olha só, aqui ó, é o meu X. Então, o meu mouse está aqui. Se o meu X do meu mouse for menor e eu clicar, ele vira. Agora, mesma coisa. Else, né? O meu image xScale é 1. Agora ele vai fazer essa troca aí, né? Para cá e para cá. Perfeito, né? Agora a gente pode criar a nossa caixa de covisão aqui, de fato, nosso hitbox, né? Para isso eu vou criar um novo objeto aqui, que vai ser o meu hitbox. Objeto hitbox. Ok? Eu vou colocar um sprite nele, então eu vou criar um novo sprite aqui, né? Só que como é que eu sei o tamanho certo ali que eu vou criar essa caixa de covisão, né? Eu vou basear no meu estado de ataque, né? Porque se você ver aqui, eu tenho esse frame que ele já tem aqui basicamente o tamanho certinho, né? Então o que eu vou fazer é duplicar esse estado de ataque, Ctrl D, e vou criar aqui, ó, SPR hitbox. Vou vir aqui, vou editar a imagem, vou apagar todos os outros frames aqui, ó. Não preciso deles. Eu preciso desse frame aqui. Eu vou estar pegando o tamanho dela aqui, ó. Vou estar fazendo um quadrado aqui, tá? Eu vou estar selecionando o tamanho mais ou menos que eu quero aqui, tá? Perfeito, esse é o tamanho que eu quero da minha hitbox. Dá para você ter uma noção aqui já, até com a animação, tá? Mas a gente não vai manter essa animação, a gente vai deletar ela. Então, ao redor aqui eu deleto. Eu só quero o quadrado vermelho. Olha só. E para eu tirar esses pixels aqui que não estão sendo usados, Image, Auto Trim All Frames. Perfeito. O alinhamento vai ficar aqui no Bottom Center, porque a gente está alinhando as coisas no centro aqui, se você for reparar, tá? Então, é isso. Agora a gente tem a nossa caixa de coesão, o nosso objeto, né? Vou colocar o sprite nele. Agora o que a gente vai fazer é, quando eu entrar no estado de ataque, eu estou atacando aqui, né? Eu vou criar uma hitbox nessa partezinha aqui. Então, vamos lá. Só que tem um problema, se a gente só criar hitbox aqui, vai criar 1 milhão de hitbox. Por quê? Porque esse evento aqui está sendo rodado no step, né? Então, eu vou verificar o seguinte. Vou vir aqui, ó. Pode ser antes, pode ser depois, não faz tanta diferença. Se não existe, né? Então, not instance existe, vou verificar se não existe uma hitbox, objeto hitbox, significa que eu posso criar uma hitbox. Posso criar uma hitbox, porque ela não existe. Então, instance create, onde? No meu x, e a gente vai ter que testar aqui alguns valores. Mais 20 no meu y, na minha própria layer, então eu uso a variável layer, e objeto hitbox. Porque a layer não vai fazer diferença, até porque essa hitbox, a maior parte do tempo, ela vai estar invisível aqui pra gente, né? Eu vou clicar aqui, olha só, ele criou uma hitbox. Se eu atacar, ele não cria de novo. Por quê? Porque ela já foi criada. Eu só quero uma por vez, né? Então, mas ele não criou da forma que a gente queria, né? A gente vai ter que testar esses valores aqui. Deixa eu ver. 35. Vamos testar. Olha só, 35 já fica um valor mais bacana, né? Só que, se eu rodar de novo aqui, ó, eu virar para esse lado e atacar, ele cria desse lado. Por quê? Porque a gente só somou, né? A gente quer que ele fique na frente do meu x, ele quer que seja positivo, né? Então, para garantir que o lado que ele está virado, né? Eu vou colocar um parênteses aqui e eu vou multiplicar, né? Vezes image xScale. Por quê? Porque se a minha imagem xScale ela for 1, né? Então, ele vai multiplicar 35 por 1, que vai dar 35. Se for menos 1, ele vai multiplicar por menos 1, que vai dar negativo. Então, ele vai estar desse lado aqui, né? Deixa eu rodar. Vou virar para esse lado e ele funciona. Perfeito. Só que agora eu tenho que deletar essa hitbox, né? Então, para isso, no momento que minha animação acabou, ou seja, eu não preciso mais da hitbox. Eu já ataquei, já foi feito o ataque, eu vou deletar ela. Então, vou verificar se ela existe, né? Por boas práticas, se instance existe, objeto hitbox, se ela existe, instance destrói objeto hitbox, tá? Vamos testar. Olha só, cliquei
cria aqui a hitbox para mim certinha, né? Só que, se você quiser um ataque mais preciso, porque, por exemplo, eu tenho essa animação de ataque aqui. Nesse primeiro frame, ele ainda não está atacando, ele está se preparando para atacar, correto? Aqui, ele já está atacando. Então, eu posso verificar esses frames. Por exemplo, antes disso aqui, ó, eu verifico se ela não existe e crio ela. Mas também eu vou verificar se meu image index ele é maior que 0. Ou seja, eu já estou num frame ali que é o frame correto de se criar essa animação. Então, posso criar essa animação. Aqui vai ficar meio difícil para a gente ver, né? Mas se você prestar atenção, ele tem um delayzinho. Mas dependendo do seu sprite, isso vai fazer muita diferença, tá? Então, basicamente é isso. Agora a gente tem a nossa caixa de covisão, a gente pode fazer a nossa covisão de fato, tá? Então, vamos lá. Eu vou ter um objeto aqui, que vai ser o objeto com o qual a gente vai checar o dano, né? Esse objeto target, o nosso alvo. O sprite dele vai ser o mesmo sprite do player aqui, porque eu não quero criar um outro sprite para ele. Eu só vou fazer algumas mudanças, tipo mudar o lado dele, então o image x-scale é -1 e a cor dele vai ser vermelho. Então, image blend vermelho. Vou estar colocando ele aqui. Target. Vamos testar. Vermelho porque todo inimigo é vermelho, né? Esse é o padrão. Olha só, agora ele está aqui. Vamos checar o dano dele. Para isso, né? A primeira coisa que eu vou fazer é colocar uma vida nele, né? Então, vim aqui no meu target, ó, vou criar uma variável chamada life, que vai ser 10, tá? Eu já vou vir aqui no meu step, vou verificar o seguinte: se o life for menor ou igual a 0, instance destroy, ou seja, ele morreu, tá? Por que menor ou igual e não só quando ela for igual a 0? Imagina comigo que o seu dano é 5, seu personagem ele tem 3 de vida, né? O seu target. Se você descontar esses 5 sobre esses 3, vai dar -2, né? Então, sua variável nunca vai ser 0. Então, você tem que checar sempre se ela é menor ou igual a 0, tá? Perfeito. Agora, o que a gente vai fazer é vir aqui no hitbox e a gente vai fazer a nossa covisão. A variável que a gente vai usar aqui, a função que a gente vai usar para checar a covisão é o instance place list. O que essa funçãozinha faz? Eu imagino que você conheça o instance place, né, normal, que ele checa a covisão ali, quase como um place meet, né? A diferença é que ele retorna o ID. E a diferença desse para o list é que o instance place list ele checa várias instâncias. E ele pega o ID de todas essas instâncias que ele detectou covisão e guarda todas numa lista. Todos os IDs delas vão para uma lista, né? Inclusive aqui ele te pede, ó, uma DS list, tá? Então, a gente vai criar essa DS list aqui primeiro, né? Então, vou vir aqui, ó. Collision list. Vai ser uma DS list create. E aqui eu vou criar uma variável de covisão. Vai ser var, pode ser C, né? Instance place list. O que eu quero estar covedindo aqui? Eu quero estar checando o meu x no meu y, objeto target, né? Eu quero a lista que eu vou guardar todos os IDs dos objetos target, então a gente pode dar dano em área, collision list, e se é ordenado ou não. A gente pode colocar false, tá? E o que a gente vai checar agora é se a gente houve colisão. Então, se né, se houve aqui uma colisão, primeiramente eu vou estar printando essa variável aqui para ficar mais fácil explicar ela, né? Show debug message C, né? Então, vamos lá. Vou clicar aqui. Você vê que ela é 0, né? Olha só, ela é 0. Vamos colidir, ela é 1. Ou seja, ela detectou colisão. Vamos colocar mais de um personagem aqui. Vamos colocar um aqui. Vamos habilitar essa grid, né? Vamos colocar um aqui e outro aqui. Vamos atacar. Olha só, ele retornou 3, ou seja, ele colidiu com 3 instâncias. Agora ele colidiu com duas. Agora ele colidiu com uma, tá? Tá aqui embaixo. Então, ele faz essa checagem, ele verifica com quantas ele colidiu e quais ele colidiu. Então, isso é perfeito. Então, o que a gente vai verificar é, se o nosso C for maior que 0, ou seja, houve uma colisão aqui, eu vou estar verificando com quais eu colidi aqui, né? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou passar um loop aqui, for var igual a 0 e menor que dsVist size, então eu quero o tamanho dessa vista, né? Então, collision list
vou somar aqui, eu quero percorrer essa vista. E aqui eu vou criar uma nova variável, que vai ser o target, ou seja, o alvo que foi atingido no momento, que vai ser collision list. Abre aqui os... eu nunca lembro o nome disso, né? Mas com a barra lateral e o nosso i. Esse é um acessor, né? Isso aqui é a mesma coisa que eu digitar ds vist find value. Então é a mesma coisa, tá? É só uma forma mais fácil de acessar aqui uma lista, né? E vou estar printando isso daqui. Show debug message target. Vamos ver isso daqui. Olha só. No momento que eu clico, ele mostra para mim todos os IDs que foram detectados aqui, né? Opa. Então, todos os IDs são mostrados para mim. E com isso, eu posso checar o meu dano, né? Só que, se eu checar o dano aqui com todos, né? Imagina o seguinte. Eu tenho aqui o meu status rodando no meu step, né? Então, se eu checar isso daqui, né? Significa que enquanto eu estou nesse estado aqui, essa hitbox continua existindo. Então, se eu checar com visão o tempo todo aqui, vai descontar a vida deles o tempo todo. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Os objetos com quais eu já collidi, eu já descontei o dano, eu vou guardar em outra variável. Por quê? Essa vai ser as variáveis dos que já foram atingidos. Então, eles não podem ser atingidos de novo nesse objeto, né? Então, se existir outro objeto, aí sim ele pode colidir de novo, tá? Então, a gente vai ter outra vista, que vai ser a hitbox list. Essa é a vista da hitbox. Essa vai ser a vista dos objetos com qual já foram atacados, né? Já foram colididos. Então, vista dos objetos já verificados, né? E essa é a vista da colisão. Olha só. Então, eu vou verificar o seguinte, né? Se not, ou seja, se ds list find index, né? A gente vai ver se existe um index com esse valor, né? Qual que é o index? Target. E aqui, não, no caso ao contrário, né? É a lista que a gente quer verificar se tem, né? Hitbox list, perdão. E o valor que a gente quer verificar, né? No caso aqui é value, né? Desse list find value. Ou seja, se eu não encontrei esse valor dentro dessa variável aqui, significa que ele ainda não foi atacado, né? Então, eu vou vir nele aqui, ó, with. Então, quero entrar nele, né? With target. E vou descontar o dano. Então, a vida dele vai ser menos igual a 5. Pode ser 5, né? Então, mas aqui ele foi atacado, né? Então, eu tenho que adicionar ele nessa vista de que já foi atacado. Então, vou vir aqui, ó. Ds list add. Hitbox list. E o meu target. Vamos verificar isso aqui, se isso vai funcionar. Vou vir aqui, vou colidir. Ó, colidi uma vez, só que ele tem 10 de vida. E a gente descontou quanto? 5, né? Então, mais uma vez, eles são atacados aqui, eles morrem, né? Então, vamos deixar um só aqui, pra gente facilitar pra gente, né? Olha só, ele tá aqui. Eu ataco ele certinho e ele morre, né? Vamos garantir que a gente entendeu isso aqui, porque eu acho que eu não expliquei direito, né? Então, vamos lá. A gente tem duas vistas, né? A vista principal, que é a vista de colisão, ou seja, todos os objetos com qual eu colidi vão ser guardados nessa vista, os IDs dele. O ID é um identificador único, ou seja, cada objeto, cada instância do nosso jogo ele tem um ID que identifica ele como único, ou seja, ele é diferente de todos aqueles outros, mesmo que o objeto seja o mesmo, tá? Então, ele vai guardar quais eu colidi nessa vista aqui, ok? Essa é a vista que eu estou guardando aqui na colisão. E tem a hitbox list, que é a lista dos objetos que eu já colidi. Então, imagina que eu já colidi com esse objeto aqui. Então, beleza, desconta a vida dele, ele tomou 5 de dano. Agora, guardo o ID dele dentro dessa variável, porque eu não quero que ele tome dano de novo, porque a minha hitbox ela continua no jogo, ela ainda está ali, ela existe ainda. Então, continua. Eu não quero que ela saia. Agora, depois que a gente fez isso, a gente verifica, né? Ó, não existe esse ID que a gente colidiu dentro da variável hitbox, então ele não foi atacado. Então, ataca ele. Agora, a partir do momento que foi atacado, a gente entrou nesse bloco aqui, esse bloco vai ser executado, adiciona ele na lista, porque eu não quero que ele seja atacado de novo, tá?
Aí isso garante com que a gente consiga aqui fazer o nosso ataque sem ter problema nenhum, né? Então, basicamente é isso. A gente conseguiu fazer aqui um sistema corpo a corpo, né? Agora o que a gente pode fazer é deixar essa hitbox invisível, porque a gente normalmente não quer ver a hitbox, a não ser que você tenha um modo debug no seu jogo, né? Olha só. Ataquei certinho. Como você viu, ele funciona em área, então a gente pode ter vários inimigos aqui no jogo, né? Olha só. Posso ter vários. E aí cabe a você agora balancear isso, né? Questão de dano, colocar algum efeito, né? Se você quer um efeito ali, um hit flash, né? Também tem um vídeo sobre isso, que ele pisca em branco, né? Para demonstrar que ele foi atacado. Então a gente tem isso aí para fazer ainda, né? Perfeito. Olha só, tá funcionando 100% aqui, tá? E é assim que a gente faz um ataque corpo a corpo no Game Maker, né? Só que tem uma coisa ainda, a gente mexeu com estruturas de dados. A partir do momento que a gente mexe com estruturas de dados, a gente tem que deletar essas estruturas de dados. Então eu vou vir aqui no meu evento de cleanup e eu vou estar deletando elas, tá? Então, o padrão para deletar qualquer estrutura de dados é ds existe, né? Vou verificar se essa estrutura de dados ela existe. Qual a estrutura de dados? Hitbox list, né? Qual que é o tipo dela? ds type list. E aqui eu vejo, a partir do momento que ela existe, ds list destrói. Hitbox list. Eu quero fazer isso para outra também, então vou copiar aqui o nome dela. Vou estar duplicando esse bloco, né? Eu vou colocar aqui. Certinho. Agora sim, está funcionando. A gente garante que a gente não vai ter essas variáveis aí, essas ds lists ocupando espaço no nosso jogo à toa, né? Então, basicamente é isso. Por esse vídeo é isso, né? Sistema aqui corpo a corpo. Eu não sei a duração desse vídeo, mas a imagem está um pouco maior que normal. Mas basicamente é isso. Se você quiser aprender mais sobre o Game Maker, tem sempre o link aí na descrição, tá? E por esse vídeo é isso. Entra no nosso servidor no Discord.